Glória a Deus. Louvo o Senhor por você estar aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 15. Nós vamos estudar do verso 1 ao verso 7. Romanos 15, verso 1 ao 7. Quero dar o nosso boa noite para o pessoal que está no Facebook, também no nosso canal do YouTube. Muito bom ter vocês aí, mas se vocês puderem estar aqui é melhor, né? Onde o povo de Deus está, aí Deus derrama. Tem aqui, ali embaixo tem os nossos canais. Você dá uma olhadinha ali que você vai encontrar qualquer coisa. Se você um dia não puder vir à casa do Senhor, ficar lá em casa, que nem o Bolsonaro está lá esfaqueado, com os buchos para fora, aí você pega e acessa aí, tá bom? Quem sabe o Bolsonaro hoje está assistindo e ele vai manter a esperança dele, porque esse é o nosso tema hoje, mantenha a esperança. Amém? Pessoal muito gozado, né, rapaz? Não acredito nessas essa sondagem que Datafolha faz, Ibope faz. Eu não acredito nessas coisas não. Vocês acreditam? Não acredito não. Eu não acredito nem nessas urnas eletrônicas que vai ter aí. Ontem estava num casamento muito bonito, por sinal. Casamento muito bem arrumado, bem feitinho, pelos Passanes, né? Muito bom estar lá. Aí eu brinquei com o pessoal que estava na porta. Falei, vamos lá, gente, todo mundo em fila aí. Homens deem o braço para as mulheres coloquem só a mãozinha e tal. Vamos lá. 17 neles, e aí o pessoal tudo começou a vibrar, gente do céu. O pessoal tudo e aí todo mundo quer tirar foto assim. Ó, chumbo no diabo. Gente, sem brincadeira. Mais 4 anos de esquerda e o Brasil vira Venezuela, hein? Escuta o que eu estou falando para vocês, hein? Depois, quando você estiver catando lixo na rua, não esqueça do que eu falei para você. Lá na Venezuela os caras estão comendo rato, cachorro, carne estragada. Estão comendo, do lixo não tem mais. Quando eles começaram a comer cachorro no meio da rua, o pessoal achou no Brasil que era mentira. Hoje eles estão tentando fugir para o Brasil para ganhar dinheiro aqui e mandar para a Venezuela. Mas não tem o que comprar. Não tem o que comprar, o país está totalmente desabastecido e a Venezuela já foi conhecida como a Suíça brasileira, a Suíça sul-americana, país riquíssimo. Hoje está lá entregue aquilo lá por causa dessa redistribuição de renda, onde aqueles que muitas vezes não estudam, não produzem, vão ganhar dinheiro daqueles que produzem e os que produzem ficam sendo sobretaxados e aí não aguentam, aí quebram e aí quebra o país. O Brasil está quebrado, gente. Não aguenta mais 4 anos, hein? Então vocês orem, não só para termos elegermos um presidente que varra para baixo ou para baixo da lixeira da história essa esquerdopatia que foi colocada sobre o país, porque o país está aparelhado no judiciário, está aparelhado no legislativo, está aparelhado também no executivo, o país está aparelhado em todos os poderes. E olha só, dá uma olhadinha no conjunto da obra que está por aí. Orem para Deus confundi-los, porque não tem povo que aguenta mais 4 anos. Vai ser uma tragédia. E aí vai chorar todo mundo, porque agora lá na Venezuela até os bolivarianos, até os que votaram no Hugo Chávez estão chorando. Só não choram os militares que eles aparelharam as forças armadas para manter o país cativo, porque aí está todo mundo desarmado, só os militares estão armados, os militares são todos de esquerda, aí você imagina. E o exército, marinha e aeronáutica está se enchendo de esquerdas também no Brasil. Então, orem pelo nosso país, porque o que vem por aí, e uma coisa que vai ser perseguida, irmãos, podem contar, é a igreja. É a igreja. E eu vou falar um pouco disso, não de política, eu vou falar um pouco da igreja para você, e eu queria que você tomasse uma consciência essa noite sobre quem é a igreja. Então vamos ler o texto
Depois eu quero falar um pouco sobre isso com vocês e sobre manter a esperança e o poder da igreja para mantermos a esperança. O poder que há nesse projeto divino chamado igreja. Então, Romanos 15. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu estudei num seminário, eu sempre fui doutrinado para não gostar de militares, não gostar do governo militar, embora foi um dos melhores governos que teve, porque a gente brincava na rua, a gente estudava e aprendia. Eu estava no 2º ano primário, eu já sabia ler e escrever. Hoje tem gente que está na faculdade e não sabe ler e escrever direito, né? Então assim, mas nós fomos criados de certa forma para não gostar dos militares, porque a mídia nos ensinou isso. Eu vivi a minha infância e pré-adolescência no governo militar. Eu nunca vi uma pessoa de bem ser perseguida. Nunca vi. Eu nunca soube. Os mais velhos aqui sabem disso. E quando eu entrei no seminário, eu achei que eu ia aprender Bíblia. E eu aprendi, em muitos momentos eu aprendi sociologia, antropologia, filosofia. E eu aprendi coisas contra o capitalismo. Eu aprendi uma teologia marxista. Eu aprendi a teologia da libertação. E em certos aspectos também a missão integral. E o que eu aprendi com isto? Que a classe dominante tinha que ser combatida pela classe do operariado, que aqueles que são os mais fracos, o oprimido deveria se levantar contra o seu opressor. E nós recebíamos essa informação de forma pesada no seminário. E eu me lembro de ler livros que não tinha nada a ver com teologia, de ser orientado a cantar músicas que nada tinha a ver com louvor e adoração, mas tinha a ver com a canção do campesino, tinha a ver com a luta do campo, com a luta armada no campo. Dentro do seminário presbiteriano independente eu aprendi essas coisas. Tinha uma leitura sociológica da Bíblia. E eu vim de lá, irmãos, com a cabeça cheia de liberalismo e cheia de marxismo. Eu vim de lá cheio disso. Na faculdade eu já tinha sido muito bombardeado, mas no seminário eu fui realmente contaminado. E eu vim, para quê? Para ensinar o opressor a se levantar contra o oprimido. Luta de classe. De ir para a rua, e eu já tinha participado de piquetes em porta de banco, eu já tinha participado de greves sindicais, né? Não vai pensar que o que eu falo aqui, o pastor é bozão, o pastor, né? Eu lembro de chamar os outros colegas de banco de pelego porque não participavam da greve, ser chamado na gerência do banco, isso antes de ir para o seminário, ser chamado na gerência do banco, por que eu estava fazendo piquete na porta de bancos, por que eu estava impedindo gente de entrar e saía no braço, crente. Eu lembro de estar na frente do banco, do Unibanco, e o gerente do banco foi entrar e nós estávamos fazendo piquete na porta do banco. Nós estávamos envolvidos com o sindicato, fazendo piquete na porta do banco, e o gerente foi entrar e todo mundo ficou meio tímido. Ele falou assim: eu vou entrar porque eu falei para ele: se você entrar, você vai apanhar. Você vai apanhar se você entrar. Entra que eu te meto o braço.
Aí o povo já, né, você pega um valente no meio, aí os outros valentes vêm tudo atrás, e nós botamos aquele gerente para correr, e o banco não abriu, e não abriram os bancos, e foi a primeira greve dos bancos no Brasil. Não sei quem lembra disso. Primeira greve de bancos no Brasil, o Brasil inteiro parou. Eu me envolvi nessa porcaria, me envolvi nesse lixo. Quanto banco quebrou naquela época? Agora nós temos aí 5 bancos, 4, 5 bancos que dominam o país. Tinha um monte de banco. A competição era grande, né? E agora nós vemos aí, você tem que pagar a cesta. Quem paga a cesta no banco lá? Quem tem conta bancária sabe disso. Você paga uma cesta no banco? Você já viu lá na sua conta a cesta? Você já viu ou não? Olha lá na sua conta, todo mês você paga uma cesta. Você nunca olhou lá no seu extrato? Tem lá cesta. E tem várias cestas, vários níveis de cesta. O que é essa cesta? Olha, irmão, tá um barulho estranho aqui, está saindo um sopro estranho. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais longe aqui, você aumenta o som, tá? A cesta é o seguinte, é o que o banco te oferece para você fazer as suas transações bancárias. Então tem vários tipos de transações que você pode fazer. E tem lá. Esses dias atrás eu cheguei lá no Banco Bradesco, olhei a minha conta, tinha lá. Já tinham tirado acho que uns R$200, contando os 4, 5 meses, e eles nunca tinham tirado dinheiro da minha conta. Aí eu falei, ué, o que é esse negócio aqui? De onde saiu esse dinheiro? O que é esse negócio de cesta? O cara falou, isso aqui é o que você paga por mês para movimentar a conta. Eu falei, mas não movimento conta aqui, como que vocês estão tirando dinheiro meu aqui? A conta está parada. Não, mas você tem que pagar. Eu falei, não tem que pagar não. Tem que pagar não. Você vai estornar tudo que está aí que vocês tomaram, vocês vão estornar. Não, mas sabe o que é, senhor? Sabe o que é, senhor? Eu falei, olha o número da minha conta. Eu já trabalhei nesse banco, eu sei como funciona. Estorna isso aí. Se não, encerra minha conta agora. Não, nós vamos ver, senhor, nós vamos ver. O que não podia estornar, estornaram. E eu falei, eu não quero mais cesta na minha conta. Tem isso, viu? Vocês podem colocar lá, tem uma isenção de cesta. Mas você tem que pedir. Você tem que exigir. Às vezes, levantar um pouquinho do tom da voz. Eu não quero. Tira esse negócio daí. Aí o cara tira. Então, às vezes a gente precisa ser meio forte na coisa. Aí tiraram, não pago mais cesta. Mas todos vocês aqui que têm conta bancária pagam cesta. Vai lá e pede para estornar a tua cesta. Estornaram, acho que deu 200 ou 300 reais que estornaram na minha conta. Fiquei feliz da vida. Né? Com o que eu fiquei feliz? Era meu dinheiro, eles que tiraram. Então, amados, nós estamos envolvidos de uma coisa muito ruim. E eu descobri com o passar do tempo que não é uma leitura filosófica, antropológica, sociológica, que vai dar à igreja o poder que a igreja tem, mas é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Você está passando mal, irmão? Aí você está com dor? Fecha os seus olhos. É aquela dor ainda? É a mesma coisa? Piorou quando você entrou aqui dentro? Você já veio com ela aqui? Hã? Desde sexta. Eu já orei por você por isso, né? Bem. Põe a mão no ombro dele, irmã. Põe a mão aí. Tem mais alguém sentindo dor aqui? Tem mais alguém incomodado? Levanta, fica em pé quem está com dor. Todo mundo está com dor, fica em pé. Amém. Quem é a igreja e está por perto, põe a mão no ombro deles, levanta e põe a mão no ombro deles, nós vamos orar ao Senhor. Começa a orar, igreja. Vocês aí que não estão perto, irmão, levanta e começa a orar. Vamos lá, vamos orar. Os irmãos estão incomodados, eles precisam de liberdade para estar na casa de Deus. Peça para o Senhor tirar a dor, peça para o Senhor curar aquilo que está ferido. Peça para o Senhor pôr a mão e arrancar isso. Dor sai em nome de Jesus, vai embora toda dor vai embora, em nome de Jesus, toda dor saia, Franco, aqui ó, arranca a seta dele aqui, ó, assim, ó, bem aqui em cima, arranca, em nome de Jesus, vai tirando toda a dor, Senhor, vai tirando toda a dor, colocando o teu bálsamo, Senhor, curando mesmo,
em nome de Jesus, Senhor. Vai tirando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Aleluia. Podem sentar, queridos. Podem sentar. E aí, irmãos, eu fui descobrindo coisas novas na vida cristã. Eu me lembro que antes de vir para Marília, eu fui convidado para ser pastor numa igreja em Rolândia. E lá, eu me lembro que eu tive o primeiro confronto com Satanás direto, assim, que eu tive um confronto. Já tinha visto, uma vez na vida eu tinha visto endemoniado antes disso, mas naquela igreja, eu fui orar, fiz um apelo, as pessoas vieram à frente, eu fui orar por uma senhorinha e ela caiu endemoniada. E aí, irmãos, eu tinha aprendido no seminário que endemoniamento é uma expressão cultural, não é a presença de um ser na vida da pessoa, é a leitura sociológica da Bíblia. Então é uma expressão cultural, o indivíduo começa a se torcer porque ele aprendeu isso. Só que aí, irmãos, a hora que eu me deparei com o demônio, eu vi que não tinha nada de cultural naquilo, aquela senhorinha, não tinha nada de expressão cultural nela, tinha alguma coisa nela mesmo, né? Tinha expressão cultural hoje de manhã aí? Não era, né? E aí então, expulsei o demônio daquela mulher em nome de Jesus, aquela mulher foi liberta, se converteu a Cristo, e ali eu comecei a repensar o que tinham me ensinado. Eu comecei a pensar, tem alguma coisa diferente, eu preciso entender melhor. E então eu comecei a prestar mais atenção nas coisas. E quando eu vim para Marília, logo depois eu não aceitei pastorear lá, eu vim para cá, comecei a ser pastor aqui na 2ª IPI de Marília. Logo começou um mover do Espírito Santo. Começamos uma igreja com 17 pessoas, e essa igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. Em 6 anos ela tinha 800 pessoas, e o mover do Espírito era muito grande naquela igreja. Algumas coisas também eram meninice, criancice, mas outras coisas eram mover do Espírito genuíno, e eu comecei a aprender uma coisa muito séria, que o Espírito Santo estabeleceu um corpo, uma corporação, um organismo na terra, chamado igreja. Escuta bem, ouve bem o que você vai escutar, dê ouvidos ao que você vai escutar. A igreja é a organização mais poderosa do mundo. Sabe por quê? Porque nós somos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E os que são guiados pelo Espírito Santo são como o vento. O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos de Deus. E isto assusta aqueles que têm anseios de poder e de controlar a nação. Eles têm medo da igreja, porque a igreja não é controlada pelo Estado. É por isso, irmãos, que você vai nesses países que se fecharam com o comunismo, com o islamismo, com o nazismo, com o fascismo. Você vai olhar a história deles, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi perseguir a igreja. Foi matar pastores e missionários. Se você ler a história de Cuba, nos paredões, nos milhares e milhares e milhares de pessoas que eles mataram, estão lá pastores, missionários, crentes poderosos, mas não conseguiram matar a igreja está viva até hoje em Cuba. Derrubaram os templos, saquearam os templos, tomaram as igrejas e a igreja está viva. A China matou mais pessoas do que Hitler pensou em matar. Mao Tse Tung matou gente e morreu gente pela estupidez daquele homem. Morreu 1/3 da China, porque ele inventou que o pardal era o problema da China, porque o pardal é que comia as plantações de arroz, e ele fez um concurso de quem matava mais pardal. Isso é histórico. E simplesmente quase acabaram com os pardais da China. Na próxima colheita, o que aconteceu? Veio a praga e estragou todo o arrozal. 1/3 da população chinesa morreu de fome. Mas a primeira coisa que ele fez foi matar pastores. E até hoje, esses dias eu postei no Facebook, ali não fala da igreja,
Ali fala, naquele vídeo fala de uma seita, mas também a igreja está passando pela mesma coisa. O Wondong, eu não sei como que é o nome, é aquela... Eles ficam fazendo aquele Tai Chi Chuan, aquele negócio de ficar fazendo assim, para lá, para cá, né? É uma religião isso. A China está perseguindo esse povo. Eles perseguem cristãos desde que eles começaram a Revolução Chinesa. Mas de um tempo para cá eles vêm pegando esse povo também. E sabe o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo transplante de órgãos. Você pode ver que tem muita gente indo para a China. Leia notícias no Google, procure notícias sobre os transplantes de órgãos na China. A China é um dos países que mais transplantam órgãos. Então, muitas vezes, o americano que tem dinheiro não tem órgãos nos Estados Unidos disponíveis. O brasileiro que tem dinheiro não tem órgão compatível. O que ele faz? Ele vai para a China e lá eles pegam um desses prisioneiros que é compatível, ou da seita, porque eles estão recolhendo DNA, e eles pegam uma pessoa dessas, matam, retiram o órgão e colocam na outra pessoa. É um açougue a China a céu aberto. A China é um gafanhoto no mundo. Trabalho escravo, bota cristãos e de outras religiões também, inclusive budistas, para fazerem trabalho escravo. É isso que é o comunismo. Só que eles não conseguem parar a igreja. A igreja mais avivada e a maior igreja do mundo está na China. Sabiam disso ou não? A maior igreja do mundo e mais avivada está na China. E é uma igreja underground, é uma igreja escondida, é uma igreja em buracos, é uma igreja que ninguém vê. Mas está lá, é a maior igreja do mundo e Mao Tse Tung não conseguiu acabar com ela. Em Uganda, o ditador Idi Amin Dada e os ditadores que vieram depois dele tentaram acabar com as igrejas, derrubaram templos, lacraram templos, perseguiram os crentes, mataram pastores, mataram missionários. Quem não conseguiu fugir, morreu. E os que sobraram não tinham onde adorar, não podiam falar de Jesus, não podiam se encontrar. E lá em Kampala, na capital de Uganda, tem um grande pântano lá. E os cristãos começaram a ir para o pântano e para orar e ninguém ouvir. Eles entravam no pântano porque o pântano era considerado mal assombrado. Porque os feiticeiros falavam que aquele pântano era mal assombrado. Então ninguém entrava lá, só crente. Porque crente não crê nessas coisas. E crente ia para lá. E eles se afundavam na lama, no pântano, e ficavam até o nariz adorando a Deus. E com o passar do tempo, isso foi pegando em Kampala, dos crentes irem para o pântano, e de repente eles perceberam chiados. Os crentes começaram a perceber chiados no meio do pântano, e foram ver, eram os crentes, tudo afundado até o nariz, adorando, escondidos no pântano, e tinha uma igreja enorme. E um dos grandes avivamentos que aconteceu nos últimos tempos, aconteceu em Uganda, porque Uganda se abriu para o Evangelho, porque a igreja não morreu, porque a igreja, ela é de nascidos do Espírito, filhos do Rei Jesus, e o Espírito sopra onde quer. E nós somos guiados pelo Espírito. Então, irmãos, isso é assustador. Por isso que o comunismo que quer entrar no Brasil, ou que já está no Brasil, na verdade, é um comunismo disfarçado. E ele quer corromper os nossos valores. Ele está tentando sufocar a igreja, corrompendo os valores dos cristãos, para que o cristão não leve mais em consideração o adultério, não leve mais em consideração a homossexualidade, o aborto. Vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. Então agora está aí o Brasil à mercê de tudo isso, desses valores corrompidos. As faculdades estão lotadas. Hoje eu estava vendo eu estava assistindo a Globo News, Alexandre Garcia, entrevistando três pessoas que são ligadas à educação no Brasil. 66% só na secundária permanecem de brasileiros na escola. 66%. O resto tudo é evasão. E aí fizeram uma entrevista com os alunos: por que você não quer mais estudar?
E os alunos simplesmente não têm mais vontade de estudar porque eles não aprendem nada na escola. Eles não aprendem nada na escola. Eles estão aprendendo, os nossos filhos estão indo para a escola para aprender coisas erradas, princípios errados, valores errados. Aí lá a conversa é: o que tem que fazer? Tem que investir nos professores, porque se os professores não tiverem o que ensinar, então os alunos não têm o que aprender. Amados, a igreja não está percebendo, mas a corrupção está entrando na igreja. Esse negócio aqui, ó, esse negócio aqui é celular. Você conhece isso aqui? Acho que todos vocês devem ter um celular aí. Tem gente que tem até 2 em casa. Isso aqui está se tornando um sério problema para o cidadão brasileiro, para as crianças brasileiras. Porque a criança, o bebezinho começa a dar trabalho, a mãe já coloca lá a Pepa para ele assistir. Aí de pequenininho ele está olhando isso aqui. Eu estava na reunião de pastores agora, na quarta-feira passada, e um pastor psicólogo estava dando uma palavra sobre prevenção de suicídio, e ele estava falando sobre a ação do celular no suicídio. Que a luz do celular ela é tão intensa que o estímulo visual que ele causa queima neurônios. Então, se você fica muito tempo olhando para o brilho dele, ele vai queimar neurônios teus. E a quebra do neurônio vai quebrar a tua serotonina. E a quebra da tua serotonina vai te conduzir à depressão. E a depressão vai fragilizar a sua mente. E a sua mente fragilizada, você está suscetível a muita desgraça. Nós temos que tomar cuidado, nós adultos, mas principalmente com isso aqui na mão das crianças. Olha o brilho disso aqui, ó. Isso aqui você, às vezes não precisa nem a lanterna dele, só dele ficar claro você clareia na escuridão. Eu sei disso porque eu moro num lugar muito escuro, então toda hora eu estou precisando de alguma lanterna, alguma coisa, não preciso mais, isso aqui é a lanterna lá. Além da lanterna dele, só o brilho dele. E agora, esse aqui que eu tenho aqui, não precisa nem acender ele. Você faz assim, ó, você mexe nele assim, ele liga. Ó, desliguei. Aí você mexe, faz isso aqui, ele liga. Olha lá, só de mexer ele. Os bichinhos estão ficando inteligentes. Tem a inteligência artificial. Aí as crianças estão vendo isso aqui. Tudo isso, irmãos, está fazendo com que entre no Brasil e entre no mundo uma depressão social. E a saída para isso não é política. Irmão, sabe qual que é o país que vai dar certo? Eu espero que você fique feliz com isso e não triste com o que eu vou falar. Sabe qual que é o país que vai dar certo? Sabe qual que é o governante que vai dar certo? O governante chama-se Jesus e o país chama-se Nova Jerusalém. Fora disso não existe esperança, irmãos. Pode dar uma melhoradinha, mas a nossa esperança está em outro lugar. Nós somos estrangeiros em terra estranha. Somos estrangeiros. Podemos lutar pelo melhor para a nossa nação, mas aqui nunca terá o perfeito. Nunca terá. Lá seremos todos iguais, lá não terá redistribuição de renda porque não terá renda, lá não terá ninguém cobrando impostos da gente, lá será perfeito. É o melhor lugar para se viver, é o lugar para onde vamos. Então esse povo, e é isso que eu queria dizer para você, esse povo que se chama pelo nome de Deus, esse povo que é a igreja, é o povo mais poderoso da terra, porque é o povo que não é dirigido por homens, mas é o povo que é dirigido pelo Espírito Santo. O mundo está caindo ao nosso redor, as nossas crianças estão se matando. Marília é a primeira cidade em suicídio no Brasil, é a segunda em suicídio de crianças e adolescentes do estado de São Paulo. Aí você fala, mas Marília é uma cidade maravilhosa para se viver, é uma das melhores cidades em índice, como que chama o índice lá? É o índice de desenvolvimento humano, né? O IDH. O IDH de Marília é maravilhoso. Nós somos uma ilha. Nós somos uma ilha no país. Uma das
ilhas no país. Nós temos hospitais, facilmente, farmácias, padarias, supermercados. Tá tudo, nós às vezes não damos valor. Por que tanta gente está perdendo a esperança? Isso não está acontecendo longe, isso está acontecendo dentro das igrejas. Então você deve lembrar o seguinte: a igreja, ela é poderosa, porque ela não é governada por homens, ela é governada pelo Espírito Santo. E quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo Deus falando com a igreja, como que a igreja tem que fazer para manter a esperança. Porque a esperança é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. Um ser humano sem esperança é um ser humano exposto à tragédia. E a desesperança, o desespero, ele é assim, ó. Do dia para a noite bate o desespero. Do dia para a noite a empresa quebra. Do dia para a noite falta comida. Porque é fácil a gente falar das coisas dos outros, né, de como deve ser, quando a gente está no bem bom, mas quando a gente não tem saída, quando a gente foi encantoado, quando a gente foi colocado num bico, numa sinuca de bico lá no cantinho, que a gente não tem saída, aí a gente entra em desespero. Por isso que nós precisamos entender o valor da igreja, e precisamos entender que nós temos que ser igreja, e que nós temos que amar esse projeto de Deus, nós temos que amar ser igreja, amar estar igreja, amar viver igreja, não simplesmente estar aqui dentro, mas a essência da igreja, o dia a dia como igreja. E esse texto é maravilhoso nesse sentido, e esse tema de hoje é isso: mantenha a esperança. E eu gostaria então de meditar brevemente com vocês nele. Gostaria que você voltasse seus olhos para os ensinos que esse texto nos traz para mantermos a esperança, porque a esperança pode passar de nós, podemos entrar em desespero. Então, para que você não entre em desespero, aprenda com a palavra. Romanos 15. Quem não tem a Bíblia aí, irmão, mantenha a Bíblia aberta, porque é importantíssimo o que você vai ouvir hoje. E como eu já falei demais, eu não vou falar muito mais. Pelo menos eu espero, né? Então vejam. Como igreja, olha o poder da igreja. Nós temos que aprender com esse texto, com esse ensino, que nós, para termos esperança, precisamos ser suporte para os mais fracos. Olha o que diz o texto. Nós que somos fortes devemos suportar. Esse suportar as fraquezas dos fracos não é suportar no sentido de aguentar, de, sabe, tá bom, mas vamos suportar esse cara, eu tenho que suportar esse tipo de gente. Não, é de ser suporte, de a pessoa poder ter alguém para se debruçar, para se firmar nela. O mais forte deve ser suporte. Você já viu o jogador sair de campo mancando numa só perna e o outro pegar ele por baixo na cintura, passar o braço por cima? Ele está sendo suporte para aquele outro. Deus quer que sejamos suporte para os mais fracos. Aquele que é mais forte na igreja, aquele que está se sentindo melhor, aquele que está se sentindo mais crente, aquele que se sente mais inteligente, mais sábio, mais em melhor condição, deve ser suporte para o mais fraco. Então esse ensino que esse texto nos dá para mantermos a esperança, é porque numa igreja onde os mais fortes dão suporte para os mais fracos nas suas fraquezas, e ele diz ainda, e não agradar a nós mesmos, porque, irmãos, não dá vontade de ficar gastando tempo com quem está tomando tempo da gente, quem está tomando energia da gente. É ou não é verdade? A gente tem vontade de ficar livre, mas o Senhor está falando, não agrade a si mesmo. Ajude o teu irmão na fraqueza dele. Seja suporte para ele nas fraquezas dele. Agora você imagina, você não vai estar forte para sempre. Você que hoje está forte, não estará forte para sempre.
não estará forte o tempo todo. Haverá dias em que você se sentirá fraco, que você se sentirá em penúria. Você talvez vai precisar de alguém dando suporte para você, mas se nós não cultivamos isto, então quem será aquele que te dará suporte? Se quando você estava forte, você não ensinou, você não criou essa cultura dentro da igreja de ajudarmos uns aos outros, quando você estiver fraco, quem te ajudará? Então nós precisamos ajudar um ao outro. O mais forte precisa ajudar o mais fraco. Por quê? Porque nós criamos essa cultura de mutualidade. Isso é mútuo, ajuda daqui para lá e de lá para cá, daqui para lá e de lá para cá. Eu recebo e eu dou. Uma igreja onde as pessoas se ajudam é uma igreja forte. Porque ela não somente é dirigida pelo Espírito Santo, mas ela é dirigida com força, com consistência. É um povo que caminha e se ajuda. Os ímpios se ajudam. Por que nós não nos ajudamos? Por que nós não damos força um ao outro? Por que quando o outro está abatido, a gente quer sair de perto? A gente não quer nada com nada. Sabe por quê? Porque nós aprendemos isso lá fora. Lá fora é cada um por si. Aqui não. Você quer ter esperança, você quer manter a sua esperança, não só ter, mas manter. Você está bem hoje, mas amanhã pode não estar. Então você precisa hoje ajudar a que este povo que se reúne aqui seja um povo que ajuda os mais fracos. Então você precisa começar a ajudar os mais fracos e não ficar tentando agradar a si mesmo. É isso que o texto diz. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, para que eu tenha uma família boa, muitas vezes eu vou ter que me indispor com um filho. Não tem pai que gosta de se indispor com um filho, mas às vezes eu vou ter que me indispor. Por quê? Porque senão meu filho vai de qualquer jeito, a criança cresce largada. E amanhã, eu com o filho largado, ele puxa a faca para mim, ele bate na minha cara. É ou não é verdade o que eu estou falando? Se eu não corrigir ele hoje, ele bate na minha cara amanhã. Então eu preciso ser firme com ele. Eu preciso ser firme com meu filho agora. Não seja paternalista com seus filhos. Então, se nós queremos construir uma família forte, nós precisamos pagar um preço. Pais não dão atenção para os filhos, amanhã os filhos não dão atenção para os pais. Pais não gastam tempo com os filhos, larga o filho lá na TV, larga lá no iPad, no iPhone, no tablet, no celular. O que vai acontecer lá no futuro? Seu filho não vai se importar com você, porque ele aprendeu o isolamento. Lá na sua casa tem uma televisão na sala, mas tem uma televisão em cada quarto. Todo mundo tem celular, tem uma internet para todo mundo ficar perdido lá, viajando na maionese o tempo todo quando está lá. O que vai acontecer? A hora que você precisar de socorro, seu filho não virá em teu socorro, porque você não foi em socorro a ele. Isso já é do ser humano, ser egoísta, já é do ser humano ser individualista, ser autônomo, ser independente, já é do ser humano isso. Mas quando isso é incentivado, mesmo que inconscientemente, a gente produz uma família arrebentada. E isso vai eclodir aqui na igreja, isso vai vir à tona aqui na igreja, no meio do povo da igreja. Por quê? Se nós temos famílias disfuncionais, se nós temos famílias com problemas, se nós temos famílias que não se dão lá dentro de casa, como que vai ser aqui dentro? Você acha que um jovem que lá em casa não pensa em ninguém, ele vai pensar em alguém dentro da igreja? Se o pai que não pensa nos filhos que ele gerou, que é sangue do sangue dele, que é sangue do sangue dela, se eles não pensam nos filhos dentro de casa, eles vão pensar no outro irmão que nem parente dele é? Não vai. Então nós precisamos mudar essa mentalidade, porque irmãos, nós só vamos ter ajuda se a gente ajudar. Muitas pessoas falam do país, o país isso, o país aquilo, o país está desse jeito, o país está daquele jeito, mas você vê as atitudes do sujeito, ele joga papel no chão. Agora mesmo, eu vi uma, acho que foi ontem, o Dia Internacional da Limpeza no Brasil, o Dia Nacional da Limpeza, não, foi o Dia Internacional da Limpeza, né? E o Brasil se envolveu nisso. E muitas cidades se envolveram, não sei se Marília se envolveu também. Você ouviu falar disso?
Então eu vi uma reportagem, as pessoas limpando as praias. Irmãos, são bitucas e bitucas de cigarro jogadas. Quer dizer, o cidadão que quer um país limpo, ele suja o país. Está lá as garrafas PET, está lá as tampinhas de garrafa PET. Tudo aquilo vai para o mar, tudo aquilo vai para o rio, tudo aquilo vai para o lixo, tudo aquilo vai sujar, vai imundiçar. E o indivíduo está falando, olha o país que nós temos, mas é você quem faz o país que nós temos. Quem que entope os bueiros da capital de São Paulo, que fica inundada? Os paulistanos. Não são os cariocas. É quem vive lá. Concorda comigo ou não? Então, se não mudarmos os nossos hábitos, tudo que está ao nosso redor vai ficar ruim. Tem que começar em alguém. Comece em nós, Igreja do Senhor, que somos o povo redimido, lavado pelo Cordeiro, que somos soprados pelo Espírito Santo. Tente fazer as coisas corretas. Ande pelo lado direito da calçada sempre. Ande pela sua direita. Quando você estiver numa escadaria rolante, numa escada rolante, fique do lado direito. Deixe passagem para quem quer andar mais rápido. Faça isso. Quando você estiver de carro, dê preferência para o pedestre, para o ciclista. Você vai ver que algumas pessoas, você pode ver que em Marília isso já está acontecendo. Tem gente que para o carro na faixa para o pedestre passar. Você já viu isso, já ou não? Isso já está acontecendo. Isso quer dizer que a cultura está mudando, ajude a mudar. E nós precisamos fazer isso na igreja também. Porque tem gente que senta aqui triste, abatido, e sai triste, abatido, porque quem está do lado é individualista. Nós precisamos mudar isto. O Senhor está dizendo, você que é forte deve suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a si mesmo. Segundo ensino, a Bíblia é fonte de esperança. Olha só o verso de número 4. Pois tudo o que dantes foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. Para quê? De forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos nossa esperança, ou tenhamos esperança. É isso que está aí na sua Bíblia? É isso que está aqui na minha Bíblia, na minha tradução. Olha só, você estuda a palavra ela foi escrita com uma função, ou uma finalidade, gerar em você esperança. Mas para que seja gerada esperança, você precisa ter contato com a palavra e ser renovado na sua esperança pela perseverança, cadê você? Pela perseverança e o bom ânimo das Escrituras. Como que é isso, pastor? É simples. Quando você está lendo a Bíblia, você vê na Bíblia personagens que passaram pelas coisas que você passa. Não pelas mesmas, mas por crises que você passa. Crises de fome, crises de medo, crises de dúvidas, crises de lutas, crises de incertezas. Você vai vendo na Bíblia, você vê um Gideão que não é nada, está lá vivendo como escravo, os midianitas estão batendo em cima de Israel, os amalequitas, e aí então Deus vai e chama Gideão. Então você olha para isso e fala assim, eu posso ter esperança, Deus pode me usar, porque Ele usou um homem que era da menor tribo de Israel, que era do menor clã da tribo, que era o menor da tribo. Ele pega esse homem e transforma num líder. Por que Ele não pode me transformar também? Ele pode. Aí você pega um homem como Abraão, mentiroso, medroso, assustado, que se torna o pai da fé. Aí você fala, Abraão não foi medroso, não foi mentiroso. Claro que foi. Abraão teve medo. Abraão teve medo de Amaleque, Abraão teve medo do faraó do Egito. Abraão mentiu, dizendo que Sara, uma meia verdade, dizendo que Sara era irmã dele, e deixou Sara ir para o harém do faraó. Medo. E ele mesmo falou para ela, não conta para ninguém, que a gente é casado. Medo, mentiras. Mas Deus transformou esse homem no pai da fé. Jacó, mentiroso, trapaceiro, enganador. Deus transformou ele no pai de uma grande nação.
E a gente vai vendo situações como estas. A gente vai vendo outras situações na Bíblia. A gente vai vendo Sadraque, Mesaque e Abednego, que por causa da sua firmeza na fé foram colocados numa fornalha. Daniel, que foi colocado numa cova de leões. E você vai vendo isso, e você vai lendo, e quando você lê isso, isso te enche de esperança. Porque o que foi escrito para que esta consolação que tem na Bíblia, para que esta perseverança que tem na Bíblia, gere esperança em você, gere esperança em mim. Então a gente vai ver um deprimido, como foi Elias, ficou com medo, assustado, e queria morrer. É melhor morrer do que viver, eu não sou melhor que os meus pais. Mas você vê a vitória que Deus deu para Elias. Você vê um sujeito como Eliseu, que estava morrendo, adoecido, mas ele ainda pôde profetizar para o rei. E você vai vendo homens como Jó, que era o homem mais rico da terra, que não sabia o que era pobreza, não sabia o que era pôr um pé no chão, não sabia o que era vestir uma roupa ruim, não sabia o que era cheirar CC. Esse homem de repente perde tudo, perde os filhos, perde tudo. E aí você fala, como que eu me levanto da minha dificuldade? Você olha para Jó e você tem esperança. Deus quer que você tenha esperança, e por isso Ele fala, olha para a minha palavra, olha para os meus feitos na história, olha como eu libertei um povo da escravidão. Eu posso libertar o Brasil, eu posso libertar a sua família, eu posso libertar essa igreja, eu posso libertar o meu povo, sempre. Eu libertei do Egito, eu libertei da Babilônia, eu libertei das mãos dos ímpios, eu libertei dos nazistas, eu libertei vocês de tantas coisas. A palavra chegou em nós, amados, a Bíblia chegou em nós, você não sabe o preço que foi pago para isso. Quantos cristãos morreram pela mão de quem se dizia cristão? Quanto sangue aquela Babilônia derramou de justos? Quanto sangue foi derramado? Quando John Knox estava morrendo na fogueira, e o Papa dizia para ele, blasfema, blasfema, desminta, fala que você não crê que há outra igreja além da igreja romana. E ele então lá de dentro da fogueira queimando, a pele derretendo, a carne derretendo, ele profetizou e ele disse, hoje você mata um ganso, mas daqui 100 anos nascerá um cisne que você não poderá matar. E 100 anos depois nasceu Martim Lutero, e hoje nós temos a reforma. Homens de Deus que pagaram preço na história, para nós olharmos para as Sagradas Escrituras e termos esperança na hora do nosso infortúnio, na hora da nossa fraqueza, na hora da nossa depressão, para nós olharmos e vermos salmos como Davi dizendo, o meu prato de comida se enche de lágrimas, eu não consigo comer, eu não tenho apetite, a vida perdeu o sabor, mas Deus levantou esse homem e o tornou um homem segundo o seu coração. A tua história pode ser mudada. Por isso, lembre que a Bíblia é uma fonte de esperança. Mantenha o seu TSD. Mantenha a leitura da Bíblia, estude a palavra. A nossa esperança não está em outra coisa. A verdadeira esperança não está em outra coisa. Leia a história do mundo e você vai ver que o único povo que mantém a esperança durante a história, linearmente, não estou falando de evangélicos, eu estou falando da Igreja de Cristo, que ela é paralela ao movimento evangélico, católico, ortodoxo, ela é paralela a tudo isso. A Igreja de Cristo não é propriedade de um movimento, ela é um organismo, ela é o corpo de Cristo. Por isso que a gente vê pastores tentando dominar a igreja, apóstolos tentando dominar a igreja. Por isso que a gente vê essas coisas no nosso tempo. Gente querendo manter a igreja no cabresto. A unção de Deus passa por mim, vai mentir para outro. A unção de Deus passa pelo Espírito Santo, que já te fez sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita. Você não precisa de um outro homem. O único homem que você precisava já se deu por você. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E naquela cruz, Ele rasgou o véu de alto a baixo para você ter entrada. Você não precisa de um outro homem. Amém, irmãos? A unção sua não passa por um outro homem, ela vem direto daquele que habita em você.
Porque se você precisa de um outro homem, então você não tem o Espírito Santo. Porque se você tem o Espírito Santo, então você não precisa de um outro homem. Mas no nosso tempo, o que está acontecendo? Líderes estão se levantando, líderes homens e líderes mulheres, para dominar a igreja. Mas eles só vão conseguir dominar os evangélicos, porque a igreja de Cristo continuará a sua caminhada rumo à glória celestial. Ela não será dominada, porque ela tem só um pastor, ela tem só uma fé, ela tem um só Senhor, e Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja? Então leia a palavra, estude a palavra, coma a palavra, beba da palavra, se limpe com a palavra, porque ela é uma fonte de esperança. De esperança. Terceiro ensino: a unidade da igreja é fonte de esperança. Por isso que eu comecei falando da igreja, por isso que toda a introdução foi sobre a igreja, o poder da igreja. Primeiro ajudarmos uns aos outros, mas também mantermos unidade. Preste muita atenção nisso. Unidade. A unidade é fonte de esperança. Versos 5 a 7. O Deus que concede perseverança e ânimo, através do que? Da palavra, né? Dê a vocês um espírito de unidade, segundo, quer dizer, conforme Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Irmãos, aqui está uma chave poderosíssima, a unidade. A unidade, nós temos que falar a mesma coisa. Nós temos que ter o mesmo discurso. Nós temos que ter o mesmo coração. Nós temos que ter a mesma caminhada. Aí, eu olho aqui para vocês e penso, né, ou alguém pode pensar, pastor, como que vai ser isso se cada um aqui tem uma cabeça? Se cada um, quando lê o texto bíblico, ele interpreta de um jeito. Se cada um aqui, um aqui escuta o Senhor, mas depois escuta o bispo lá da televisão, o apóstolo, o missionário, escuta o irmão não sei o que, o irmão não sei o que lá, lê o livro de não sei quem, o livro de não sei o que lá. Como que vai ser? Como que vai haver a mesma conversa? O que ele está dizendo aqui, para que um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz como? Aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou. Como que Cristo te aceitou? Responda para mim. Como que Cristo te aceitou? Quando você foi entregar a tua vida para Jesus, Jesus te perguntou: o RG é seu? De que família que você vinha? Primeiro fala de que família você vem, depois eu aceito você. Perguntou pela sua família? Ele perguntou pelo seu olerite? Ele perguntou pelo seu passado? Ele perguntou pelos seus pecados? Ou ele simplesmente te recebeu sem que você merecesse? Digam para mim. Você mereceu alguma coisa? Alguém mereceu alguma coisa aqui? Não. Ele nos recebeu sem mérito algum nosso. E por que então nós ficamos fazendo questão de que o meu irmão mereça a minha atenção, ele mereça o meu amor, ele tem que merecer, ele tem que merecer. Você não merece nada, meu querido, eu não mereço nada. Nosso melhor ato de justiça é um trapo de imundícia. Por que nós ficamos criando embaraço para os nossos irmãos? É por isso que não temos a mesma conversa. Porque cada um de nós é um amontoado de orgulho, de arrogância, de presunção. Falta humildade. Falta compreendermos que Deus nos tirou da lama, que Deus nos tirou do lixo, que nenhum de nós aqui é bonzinho, que nenhum de nós aqui sem Cristo vai para o céu. Se nós não entendermos isso, nós vamos ser arrogantes, nariz empinado, nós vamos achar que somos melhores uns que os outros. E quando aprendemos alguma coisinha aqui, de um pastor ali, lá aprendemos uma frase e tal, achamos que não presta aquilo que temos.
aí escuta uma frasezinha, não sabe nem de onde vem, e já começa a se achar melhor que os outros. Aprende um truquezinho diferente, já começa a se achar melhor que os outros. Ganha um dinheirinho a mais, já começa a se achar melhor que os outros. Consegue comprar uma roupinha melhor, já começa a se achar melhor que os outros. Consegue botar o narizinho para fora da lama, já começa a achar que é melhor que os outros. Nós precisamos mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. Quando você e eu enxergarmos que nós não fizemos nada para merecer, que Ele nos amou primeiro sem que nós tivéssemos amado Ele, que nós não demos nada para Ele para que Ele haja de nos retribuir. Nada. Foi amor puro amor que levou Jesus naquela cruz. Nós não merecemos nada. Quando nós olhamos para isso, então nós entendemos a palavra. Quando Ele diz lá no versículo 2, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. O nosso insulto, que insultava a Deus, caiu sobre Jesus. E mesmo assim Ele não agradou a si mesmo, porque a vontade dele era passar a espada, mas Ele teve misericórdia. Ele serviu, Ele foi bondoso, misericordioso, generoso, compassivo. E aí nós nos achamos os melhores. Eu penso, eu acho, eu pressuponho, aqui na minha maneira de ver, olhando pela ótica eu concluo que sem Jesus você vai para o inferno, porque você é nada, você vai passar assim, você não sabe nem se você chega na sua casa. Quantos dormiram e não acordaram aqui? Dormiram aqui e acordaram do outro lado, sabe-se lá onde? O Senhor está nos ensinando que a unidade é fonte de esperança. Agora, aqui ele elenca 3 coisas nesses 3 versículos. Ele elenca 3 coisas que vão ajudar para que a unidade aconteça. Então me acompanhe. A primeira delas é ter pelo irmão o sentimento que Jesus teve. Olha lá. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade segundo Jesus. Aí ele vai dizer no verso de número 7, portanto aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou. Quer dizer, só tem um jeito de ter unidade, eu começar a ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Eu vou aceitar as pessoas do jeito que Jesus me aceitou. E quando eu olhar para as pessoas e pensar, ela não merece ser aceita, eu vou lembrar, eu também não mereço. Então eu estou no mesmo barco que ela. Segunda coisa que Deus nos ensina aqui é manter a concordância. Olha o que ele fala no verso 7, verso 8. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo, ou melhor, desculpa. No verso 6, para que com um só coração e uma só voz, glorifiquem a Deus que está nos céus. Concordância, um só coração e uma só voz. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma explicação, que alguns não gostam porque são rebeldes. Preste muita atenção. Se cada um pode ter uma leitura da palavra, se cada um pode ter uma interpretação, Deus deu alguma referência para você ouvir? Para você replicar? Deu ou não? Abra comigo em Hebreus capítulo 13.
Verso 7. Lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem o resultado da vida deles, que tiveram, e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom o nosso coração fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais. Ele está falando aqui do judaísmo. Então o que ele está ensinando aqui? Lembre-se dos seus líderes e imite a fé deles. Verso de número 17. Não é só lembrar do líder. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja com alegria, não um peso, porque isto não seria proveitoso para vocês. É para obedecer o seu líder. Quem é o seu líder espiritual? Quem é o seu pastor? Ele tem nome, chama-se Paulo Berbel. Eu sou o líder de toda a Igreja Evangélica das Nações. Não sou porque queria estar aqui não, irmãos. Eu nunca pedi para Deus para estar aqui. Ao contrário, eu tentei fugir disso várias vezes. Mas eu estou aqui porque eu sou um cara medroso. Eu sou meio assustado. E por isso muita gente não gosta de mim, porque diz que eu sou bravo. Mas não é que eu sou bravo, eu sou austero. Por quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de desagradar o meu Senhor. E entre desagradá-lo e desagradar você, eu vou desagradar você e não ele. Porque você, se você quiser ir embora, você não vai mudar a minha vida. Se você não gostar da minha cara, ficar de cara virada para mim, isso não muda a minha vida. Mas se ele virar a cara para mim, eu estou morto. Por isso eu tenho que agradar ele, porque agradando ele eu edifico você. Talvez você não goste do que eu fale para você, porque você não gosta de ouvir verdades. Porque daqui você não escutou mentira até hoje. Você não escutou mentira daqui. Mas alguns preferem a mentira. E aqui eu quero fazer duas ressalvas. Se nós queremos ter concordância, nós precisamos dar ouvidos ao que o nosso pastor fala. Por isso que quando Deus vai lá para Apocalipse, irmãos. Vai lá para Apocalipse. E eu não estou falando dessa coisa sórdida que anda por aí, em igrejas por aí, de pastores se colocando como o suprassumo, né? O suprassumo de toda a unção e poder, né? Tem que passar por mim. Não, eu quero que vocês vão até Cristo. Ele é o nosso pastor. Nós somos um só rebanho. Não tem um rebanho do Berbel e o rebanho do outro, tem só o rebanho de Cristo. É um só pastor, uma só fé e pronto, e é um só rebanho. Então eu quero levá-los a Cristo. Porque eu estou pregando para vocês terem esperança. Quanto eu vou ganhar por isso hoje? Nada. Mas eu ganho sim. Em dinheiro não. Porque todo mundo pensa em ganhar em dinheiro. Eu penso em ganhar outras coisas. Dinheiro eu já ganho o suficiente. Eu penso em ganhar em alegria. Porque para mim é uma satisfação quando eu vejo um irmão se desembaraçar. Quando eu vejo um irmão andando com as próprias pernas. Quando eu vejo um irmão que é sólido em Cristo. Isso para mim é uma alegria tremenda. Eu não preciso ficar manipulando as emoções dele para que ele caminhe na vida cristã. Isso para mim é uma alegria. É uma alegria para mim quando eu sei que você deixou de ser um deprimido e passou a ser um resgatador de deprimidos. Para mim é uma alegria tremenda quando você se converte e passa a ser um pregador do Evangelho, porque foi isso que Jesus mandou. Eu creio que é uma grande derrota do pastor quando a igreja depende só dele. Quando a igreja precisa tudo, que ele faça tudo, porque a igreja não consegue andar, porque os crentes não conseguem andar com as próprias pernas. Isso é uma derrota para o pastor.
quando Ele chama para si todo o controle da igreja. Isso para mim é derrota. Somos um rebanho que tem um pastor só, Jesus Cristo. Esse é o nosso pastor, amém? E a minha função é te levar a Ele. E às vezes eu vou precisar pegar na sua lã com mais força para te arrancar de onde você está, porque você é teimosinho. Então vou ter que falar coisas duras daqui. Você está indo para o inferno e pensa que está indo para o céu. Eu vou ter que dar uma pegada mais firme em você e falar, vem para cá. E você vai falar, mas eu não quero ir para aí, eu não quero ir para aí, eu não quero ir para aí. Berbel, eu não quero. Vou te arrastar, pode ter certeza. O cajado velho vai comer sorto. Porque eu amo vocês. Você não pode conversar com tudo quanto é pastor dessa cidade que já conversou comigo, você não vai ouvir deles que eu falei mal de vocês para eles, porque eu amo a minha igreja. A minha igreja no sentido da igreja onde eu estou, o povo com quem eu convivo. Eu amo estar aqui, eu amo vocês. Eu tenho essa cara de bravo, mas a lata é assim, eu já nasci assim. Tem gente que vê o meu netinho novinho, né? O Brian, novinho, fala assim, ele tem a cara do pastor, cara de bravo. Mas é que já tem aquele olhar assim, né, franzido, testa franzida, mas ele é bonzinho. Pensa num menino bonzinho, dorminhoco, ri para tudo, não é birrento, mas as pessoas olham para ele e acham que ele é bravo. E ele é só um bebê. Eu sou um bebê, irmãos. Agora, irmão, não atravessa a minha frente. Não coloque empecilho para a igreja. Aí você vai ver um cara que tem medo de Deus. E aí, entre agradar você e agradar a Deus, você pode ter certeza que o pau vai sobrar nas suas costas. Que eu não vou lutar contra Deus. E ele fala claramente, quem quer agradar homens vai desagradar a Deus. Agora veja lá, já falei demais disso aqui. Agora vamos lá. Capítulo 2. No capítulo 1, João está lá na ilha de Patmos, ele tem um arrebatamento. E ele então é levado para a presença de Deus. E lá ele tem uma conversinha com Jesus. João era mais ou menos assustado, assim como toda gente consciente de Deus é meio assustada, sabe? Com Deus é muito poder, é muito poder. Deus é muito poderoso, irmãos. Não dá para ficar de gracinha com Deus, não. A gente tem que ser sério com Deus. Olha lá no final do capítulo 1. Quando o vi, João falando, quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão sobre mim e disse, não tenha medo. Está com medo. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas, ou dos 7 estrelos, que você viu na minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são quem, irmãos? Os anjos, os mensageiros. A palavra anjo quer dizer mensageiro. São os pastores. São os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Onde estavam os pastores? Nas mãos do Senhor. E ele fala então, escreve, e aí capítulo 2, verso 1, escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Verso 8, escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Irmão, um anjo, um ser angelical não precisava escrever nada para ele, porque ele estava na presença do Pai, mas um anjo, um mensageiro humano precisava de receber uma carta. E essas cartas que são escritas para as 7 igrejas da Ásia. Essas são cidades. São igrejas que estavam nessas cidades. E ele diz no verso 2, escreve à igreja de Pérgamo.
E no verso 18 ele diz: escreve ao anjo da igreja de Tiatira. No capítulo 3 ele fala: escreve ao anjo da igreja de Sardes. No versículo 7 do capítulo 3 ele diz: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia. No 14 escreve ao anjo da igreja de Laodiceia. Então, quando a gente volta lá para Hebreus, está lá. Observem os seus líderes, lembrem-se deles, para imitar-lhes a fé, e obedeçam a eles. Então, meu amado, talvez você não goste disso e deva procurar um outro pastor, mas enquanto você estiver aqui para que nós mantenhamos a unidade, você deve me obedecer. Senão a gente vai ficar trombando, batendo cabeça. Agora, se você acha que eu não sou um bom pastor, que eu não lhe trago a palavra de Deus, que tem outro pastor melhor, siga outro pastor. Não crie problemas aqui. Porque se você fica falando mal de mim, se você fica falando pelas minhas costas, se o que eu falo aqui não é bom para você, ou você é lobo, ou você é porco, ou você é um crente insatisfeito. Se é porco, se é lobo, converta-se. Mas se você é um crente insatisfeito, então, ou você observe melhor o que teu pastor está falando, ou mude de igreja. Vai atrás de um pastor que fala o que você gosta de ouvir. Porque eu preciso edificar, junto com Jesus, essa igreja. Mas você está atrapalhando. E eu peço a Deus que queime você em nome de Jesus. Porque gente que atrapalha é servo do diabo. Por fim, está vendo? Eu já vou ficando com cara de bravo, né? Eu queria lembrar o seguinte, irmãos. Quando uma pessoa sai por aquela porta para procurar outro pastor, outra igreja, dizendo: essa igreja é isso, essa igreja não tem aquilo, essa igreja não tem aquilo outro, essa igreja, esse pastor, eu quero dizer uma coisa para você, sem exceção, eu quero dizer para você que todos eles são pessoas insatisfeitas em si mesmas, são pessoas tolas, são pessoas que buscam o seu próprio interesse e são pessoas que se insurgiram, se levantaram, se rebelaram contra a verdadeira sabedoria. Mas pastor, mas o senhor não pode falar isso. Não poderia mesmo se a Bíblia não falasse. Então vai lá comigo em Provérbios 18. Vê se a Bíblia não fala coisas assim. O indivíduo fica aí chorando as pitangas aí, você dando valor nele. O indivíduo fica falando mal da igreja, mal do seu pastor e você dando valor nele. Quem chora por você, quem intercede por você, quem se preocupa em trazer uma palavra de Deus para você, não é ele, é o seu pastor. Mas você fica dando razão para aquele filho das trevas ou para aquele crente desviado. Ande em unidade. Comece em unidade com o seu pastor, com o seu líder. Então vamos lá. Capítulo 18 de Provérbios. Quem se isola, uma outra tradução diz quem sai, quem vai para longe, busca o interesse de quem? Versículo 1. Busca o interesse de quem? Interesse próprio, egoísta na minha tradução. São pessoas que buscam o seu próprio interesse. Não estão buscando o interesse da igreja. Ah, não tem espaço para mim nessa igreja. Como não tem espaço? Tem espaço para todo mundo. Agora, se você começa a errar aqui, começa a errar ali, eu tenho que começar a podar você. Por quê? Porque você está atrapalhando o rebanho. Você está trazendo mau testemunho, você está trazendo confusão. Eu vou ter que tratar você. Mas você não aceita. Você sobe, por exemplo, aqui em cima do palco. Você vem aqui tocar teclado, né, Pedrinho? Vem cá tocar teclado, todo domingo tocando teclado. Aí eu começo a olhar para a vida do Pedrinho. E começo a pensar o seguinte: Pedrinho não está bem, deixa eu conversar com ele. Eu vou conversar com ele, aí eu começo a perceber umas coisas. Aí eu olho para a Fernanda, começo a perceber outras. Aí eu vou conversar com a mãe da Fernanda, começo a ouvir outras coisas. Aí eu converso com a irmã da Fernanda, porque ele namora a Fernanda, tá? Aí eu vou no meio dos jovens, eu escuto algumas coisas. Aí eu chego no Pedrinho e falo: Pedrinho, você
senta um pouquinho, acho que você está precisando rever a sua vida. Eu louvo a Deus que o Pedrinho é totalmente contrário. Um dia ele chegou para mim e falou, pastor, eu queria sentar. Falei, por quê? Ele falou, porque eu preciso acertar umas coisas na minha vida. Desculpa falar, tá, Pedrinho? Cara consciente, né? Falei, então senta, irmão. Mas tem gente que o pastor precisa fazer, porque o cara não se corrige, o pastor precisa corrigir. Eu não sei por que ele sentou, talvez ele estivesse com alguma questão de horário, questão de faculdade, que ele está fazendo um monte de coisa. O cara é um cabeção, né? Ele tem uma cabeça desse tamanho, pensa um monte de coisa, desenvolve aplicativo para a internet, aquele cara assim, né? Então, sei lá, ele anda ocupado com um monte de coisa, talvez não está dando tempo para ensaiar, eu não sei, ele nunca falou para mim o que foi. Mas eu entendi, eu olhei nos olhos dele, eu entendi que havia ali uma coisa boa. Eu falei, beleza, senta, Pedrinho, senta. Ele sentou, um outro dia ele chegou para mim e falou, pastor, agora estou em condições de exercer meu ministério. Ele voltou. Mas tem gente que eu preciso fazer pela pessoa o que o Pedrinho fez por si mesmo, irmão. Você não tá levando a sério, você não está fazendo direito, você está fazendo mais ou menos, né? E aí a pessoa fala assim, eu não vou ficar mais nessa igreja, para mim aqui não tem espaço, aqui, pastor quer mandar em tudo, o pastor é o dono da igreja, o irmão lá não olha para mim, o outro não me cumprimenta, é uma igreja fria, aqui não tem o poder de Deus, ou não tem. Ele que é falador da vida dos outros sabe onde está o poder de Deus, mas não manifesta nada. Aqui não tem fogo, você põe a mão nele assim, que frio, né? Que não tem fogo. Se não tem fogo, incendeia então. Já que você é do fogo, incendeia você. Começa no ser. Começa em quem está em volta de você. Não. Ele se isola. Ele está buscando o quê? Interesse egoísta. E ele está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Versículo 1. Aí diz, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Ele quer falar. Eu não concordo. Isso é rebelião, viu, irmão? Isso é motim. Eu não concordo. Se você não concorda, por que você não vai falar com quem é de direito? Não concordo. E está cheio disso aqui dentro da igreja. Por isso que às vezes a gente luta e luta e luta e não vem um avivamento, porque começa em você a conversa. Para com isso, vamos andar em concordância. Um só coração, uma só voz. Vamos obedecer ao nosso líder. Vamos ver o que ele está falando e vamos fazer o que ele está dizendo. Então o que o líder está falando hoje? Está falando a palavra de Deus, ame o teu irmão, seja suporte para o teu irmão, como Cristo foi suporte para você, olhe para o teu irmão com a mesma misericórdia que Jesus teve de você. É isso que você tem que fazer. O que vai acontecer com a igreja? Seremos um lugar melhor para se viver, para se conviver. E ele continua dizendo, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Cuidado, para a vergonha não vir sobre a sua vida. Com a impiedade e o pecado vem o desprezo. Você vai ser desprezado. Porque aqui você briga contra mim. Escuta o que eu vou falar para você. Observe a vida de alguns. Aqui ele fica brigando contra o pastor, ele fica nos cantos. Porque o pastor... E vai contaminando. Aí o pastor é o problema, é a igreja é o problema. Aí ele sai da igreja. Aí daqui a pouquinho ele vai para outra igreja. E lá na outra igreja... Aí ele sai daquela igreja, aí ele vai para outra igreja. Aí ele fala, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de igreja. Aí ele tem só uma coisa para ele ficar. Onde que é? Na casa dele. Daqui a pouquinho está divorciado. Daqui um pouquinho está desempregado. Porque ele só sabe... Porque isso vai contaminando tudo que ele faz. Então, com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Se você não honra, você vai ter vergonha sobre você. Você imagina, Deus está lá, o teu líder querendo trazer palavra de Deus para você, e você trazendo desonra sobre o teu líder. Que você acha, como você acha que Deus está vendo isso? Se você deveria ter misericórdia do mais fraco, quanto mais do seu líder que busca te edificar na palavra. Então, irmão, se nós queremos manter a esperança, nós precisamos de uma igreja que seja terapêutica. Uma igreja onde cada um de nós possa encontrar alento no dia do sofrimento. Mas para isso, cada um que está forte nesse momento precisa aprender, precisa começar a ajudar os mais fracos. Quantos estão perdidos, quantos não vêm mais porque têm vergonha de estarem aqui?
porque ele já fez besteira por aí ele pensa, eu vou lá, o quê? Pastor Paulo é bravo. Você me conhece, fala para ele, pastor Paulo não é bravo, vai lá conversar com ele, rapaz. Pastor Paulo é bravo com o capeta, vai lá, pode ir lá conversar com ele vai te aceitar, ele vai te abraçar, vai chorar com você. Com quantos de vocês eu já chorei junto? Você já viu lágrimas nos meus olhos chorando pela tua dor? Levanta a mão, quantos já choraram comigo e eu já chorei com você? Se aproxima de mim e você vai ver. Quantos de vocês já se aproximaram de mim? Quantos já se aproximaram de mim? E já conversaram comigo? E encontraram um homem duro? Pode abaixar a mão se você encontrou um homem duro. Quantos encontraram um homem duro? Não te aceitou, não te ouviu? Quantos foram ouvidos pelo pastor? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Quantos foram ouvidos pelo pastor? Eu sentei com o pastor me ouviu, me aconselhou, o pastor foi generoso, bondoso comigo. Levantem a mão. Por que ter medo do pastor? Fala isso para as pessoas que estão com medo, que estão com vergonha. Eu vou voltar lá, o pastor vai ficar bravo comigo, porque ele sabe que eu fiz isso, sabe que eu fiz aquilo. Irmão, eu sou pecador como você. Eu tenho que ter misericórdia de você, senão não haverá quem tenha misericórdia de mim. Então, se nós como igreja entendermos isso, o Espírito Santo vai soprar. Nós olhamos para o nosso líder e obedecemos. Nós olhamos para os mais fracos e acolhemos. Nós olhamos uns para os outros e vemos o outro ao invés de nós. As pessoas não estão procurando agradar a si mesmas, mas ao outro. Como que vamos ser como igreja? Uma igreja com esperança. Cada pessoa que está aqui dentro, quando estiver sofrendo, ele vai pensar, hoje eu estou deprimido. Sabe onde eu vou? Eu vou onde me amam, eu vou onde me abraçam, eu vou onde me acolhem. Eu vou lá, porque eu chego lá, as pessoas querem saber da minha vida, as pessoas querem saber como eu estou, as pessoas me abraçam, as pessoas olham nos meus olhos e sabem que eu não estou bem, e elas me aceitam. Aí, irmãos, aqui será um lugar maravilhoso para se viver. Mas o grande problema é que quando a gente escuta esse tipo de coisa, a gente tem a tendência de pensar, está faltando isso na nossa igreja. Não está faltando isso na sua vida. É em você, tem que começar em você. A igreja é o que você é. Se você não mudar, a igreja não muda. E aí então virá um grande avivamento sobre nós. Você tem esperança de avivamento? Eu também tenho. Vai ter um odres agora. O odres dos aleluiados. O enchei-vos. Irmãos, eu tenho esperança tremenda no que vai acontecer ali. Que as irmãs que vão para lá voltem aleluiadas, não abobadas, mas desejosas de viver para Deus. E então teremos aqui uma igreja maravilhosa, e elas contagiarão outros que estão aqui. Ensinos para nós: não procurem agradar vocês mesmos, sejam suporte para os seus irmãos. Como Cristo não buscou agradar a si mesmo, mas morreu por nós na cruz. A palavra de Deus é fonte de esperança. Conheça as promessas do Senhor. E a unidade é fonte de esperança. Jesus é a esperança nossa. 1 Timóteo 1, capítulo 1. Paulo se apresenta e diz: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus, a nossa esperança. Amém? Que Deus te abençoe, que esse tempo que passamos na presença do Senhor tenha colocado no seu coração algumas coisas importantes, e que você volte para casa e seja um pouco mais generoso, mais misericordioso com a sua família. Seja obediente aos seus líderes, mulheres aos seus maridos, filhos aos seus pais, obediente aos seus líderes espirituais. Que vocês ajudem o mais fraco, mesmo dentro de casa, preste atenção,
Mesmo dentro de casa, quando você vê o filho de cabeça baixa, vai lá ajudar o seu filho. Quando você vê ele levantar o queixinho, o narizinho, ele ficar na pontinha do pé, couro nele. Mas quando você vê ele de cabecinha baixa, vai lá abraçar ele. Vai lá perguntar: filho, o que está acontecendo? Filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Comece lá na sua casa. Onde tudo começa? Na família. Amém? Comece lá na sua casa. Vamos ficar em pé? Deus querido, obrigado pela palavra desta noite, obrigado pela tua palavra que foi escrita para nos ensinar, a fim de que pela perseverança e pela palavra, pela comunhão dela, tenhamos esperança. Que todas essas histórias maravilhosas, esses ensinos maravilhosos, essa direção maravilhosa se incorpore à nossa vida, para que no dia mau, que vem sobre todo ser humano, nós tenhamos esperança. Que sejamos uma igreja onde os desesperançados possam encontrar esperança. Que a nossa unidade possa revelar amor, compaixão, misericórdia e esperança. Que as nossas famílias possam ter esperança por ter compaixão e perseverança. Que nós sejamos gente esperançosa. Abençoa cada um, Senhor, com esperança. E nós confiamos este rebanho, esse lindo rebanho, as tuas maravilhosas mãos. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vai com a bênção. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção. Mantenha a tua esperança. Em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Deus abençoe. Um ótimo restante de domingo.